Meu nome é Ana Paula Cabreira. Sou professora vinculada à Universidade Federal de Santa Maria. E este trabalho que publicamos no volume 2, número 1 da revista Quixará, é um artigo que apresenta a escritora e jornalista espanhola Luísa Carnés. A madrilenha da geração de 27 foi silenciada pela ditadura franquista por mais de 80 anos. A razão pela qual pesquisamos sobre o tema advém de uma homenagem aos 120 anos da escritora e serve também para esclarecer a relação entre literatura e sociedade que tem sido objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento. A produção literária, em variados momentos históricos, demonstra a capacidade de representar aspectos da realidade social. Autores como Émile Zola, no contexto do naturalismo e o desenvolvimento do romance de formação, exemplificam a utilização da literatura como instrumento de análise das condições de vida, dos costumes e das relações humanas em contextos históricos específicos. A obra de Luísa Carnés configura-se como um caso de estudo relevante para a compreensão da relação entre o romance social e a investigação da realidade social, com ênfase na condição feminina na Espanha do início do século XX. Mas quem era Luísa Carnés? Luísa Carnés nasceu no bairro de Las Letras, em Madrid, no dia 3 de janeiro de 1905. E morreu no México no dia 8 de março de 1964. Uma mulher feita de si mesma que refugiou nas leituras e em suas experiências para vencer todas as barreiras. Ela entrelaçou com palavras em amarelo, vermelho e roxo as cores que simbolizavam a bandeira da Espanha e da República Perdida. Suas obras literárias compreendem seu compromisso social e político, assim como sua preocupação com as classes desfavorecidas. Luísa Carnés tinha um olhar voltado para a realidade, baseado na constante luta por melhores condições de vida, que incluíam os direitos femininos, o fim do trabalho infantil nas fábricas e a defesa pela legalidade republicana. Sua luta por condições igualitárias a direcionou ao Partido Comunista Espanhol, o PCE. Ela atuou como militante em defesa da República na Espanha e terminou exilada no México em 1939. Perdeu sua pátria, sua família e nunca mais teve o direito de regressar à Espanha. Viveu no México até o fim de sua vida. Silenciada, com sua alma esquecida em uma bolsa, permaneceu nas sombras por quase 40 anos. A história é de uma das principais narradoras da inesquecível geração de 27, composta por homens e mulheres que cresceram na Espanha republicana e foram condenados ao exílio por defender seus ideais. Com seus pseudônimos Natália Valle e Clarita Montes, a escritora e jornalista espanhola que se identificava com a literatura russa e acreditava que essa literatura tinha uma alma complexa que submergia em si, foi uma mulher moderna e autodidata, que soube aproveitar as inquietudes da vida e fazer da literatura uma forma de protagonizar mudança. Durante sua juventude, Luísa passou por um processo de autoaprendizagem para superar a carência escolar. Aos 18 anos, começou a escrever. Seus primeiros contos apareceram em jornais como La Voz e L'Imparcial e em algumas revistas como La Esfera e Crônica. Seu primeiro conto infantil
Flor de Maria foi publicado em 1924 no suplemento Los Lunes del Imparcial, em 21 de setembro de 1924. Em 16 de novembro do mesmo ano, no mesmo suplemento, ela escreve Las Joias de Lucinda e, em março de 1925, El Castigo y la Ambición. Localizamos o seu primeiro conto adulto intitulado Mar Adentro na revista argentina Fray Mocho, publicada em Berlim em dezembro de 1926. Por muito tempo, Mar Adentro foi considerado o primeiro conto da escritora, até a localização de seus contos infantis publicados no suplemento Los Lunes del Imparcial. Mar Adentro vai narrar a história de Blanca del Rosal e sua filha Maria, uma menina doente que vive perto do mar e contempla por trás de uma cortina do seu quarto todo o esplendor que o mar a mostra. O engajamento social de Carnés é fundamental para o seu crescimento literário. Ela acompanha o período de desenvolvimento da Espanha, onde o sonho de uma vida melhor era constante para muitos. Luísa era uma mulher independente, nunca se casou. Teve uma relação com Ramon Pujol Román, o pintor comunista, e foi com ele com quem Luísa teve seu único filho, Ramon Pujol Carnés, nascido em Madrid em 1931 e falecido em 2018. Seu segundo companheiro foi o poeta e jornalista Juan Rejano. Assim como Luísa, ele ficou preso em um campo de concentração franquista e chegou no México a bordo do Sinaia. Embora tivesse passado mais de 20 anos como companheiro de Luísa Carnés, ela não é citada como sua companheira por sua família. Assim como Luísa, Juan nunca mais voltou para a Espanha. Em seus textos, a escritora enfatiza sua atividade laboral e revela o protagonismo feminino na vida pública em um período de relevantes mudanças sociais, que ela faz questão de apontar em seus artigos. Luísa trabalha como jornalista em Barcelona até 25 de janeiro de 1939, quando na madrugada deste dia, nas instalações do Frente Roxo e da La Vanguardia, são invadidas pelas patrulhas armadas da Quinta Coluna, que atuavam como posto de investigação avançada do exército invasor na cidade. Luísa deixa a capital catalã rumo à fronteira francesa apenas algumas horas antes da entrada do exército franquista. Em janeiro de 1939, passaram pela fronteira francesa milhões de refugiados e instaura-se uma fase de caos e sofrimento com uma incerteza muito grande para muitos republicanos. A entrada definitiva de Luísa Carnés no mundo literário aconteceu em 1928, quando ela publicou seu primeiro romance, Peregrinos de Calvário, obra ainda sem reedição. Este romance reúne 3 relatos: O Pintor dos Belos Horrores, O Outro Amor e A Cidade Dormida. Em suas obras iniciais, a felicidade se torna um ideal impossível, especialmente para os pobres. Luísa reconhece a palavra popular como uma ferramenta de proximidade com o leitor, e seus personagens explicam o mundo com a sua própria voz. No conto El Pintor de los Belos Horrores, Carnés descreve a existência de um jovem acomodado que, após anos, relembra sua vida sem graça e a infância difícil, atenuados pelo amor de uma mulher. Nessa narrativa, percebemos traços de Dostoiévski, influência reconhecida por Carnés em seus 2 primeiros livros. No conto El Outro Amor, temos a história de um casal consumido pelo drama do amor e dos ciúmes. Enquanto isso, em La Ciudad Dormida, Carnés mostra a realidade como um calvário, através da vida de Candelas e sua irmã Soledad, 2 jovens muito diferentes que se apaixonam pelo mesmo homem. Os personagens femininos desses relatos carregam um fardo ideológico imposto às mulheres. Por meio de uma escrita dotada de um tom romântico e autêntico, Carnés revela a realidade como um calvário, predominando uma visão desencantada do mundo. Seu segundo romance é Natasha. Neste romance, algumas personagens femininas representam vivências da escritora, uma mulher jovem que enfrenta diferentes obstáculos sociais. O romance recria a difícil situação da mulher trabalhadora na Madrid pré-industrial do começo do século XX.
Natasha foi escrito em 1930 e dividido em jornadas com 3 linhas argumentativas que seguem a trajetória dos 3 personagens centrais, Natasha, Natália e Gabriel. Na narrativa, o desejo feminino é contraditório. A personagem Natasha se sente culpada por ter um corpo que é definido desde o olhar masculino. E desse modo, Carnês apresenta o corpo como um lugar onde acontece a opressão. Carnês representa a posição do autor vanguardista que converte a mulher em um objeto de desejo fragmentado. É um romance com traços autobiográficos, no qual a escritora utiliza recursos de gênero como argumento de denúncia. E ela dizia: as pobres, como ela, não podiam aspirar mais do que a pobreza. Ela não podia aspirar a outra coisa que não fosse o destino do proletariado, semear miséria. Que esperava de sua vida? Sua vida, que maldição, que cansaço viver assim. Um dia, outro dia, uma gota de água caindo sobre outra gota, uma poça pestilenta, no fim. Seu romance mais famoso atualmente na Espanha é Chihuns, Mujeres Obreras, de 1934. Neste romance, Carnês vai refletir sobre a desigualdade, a política, o governo e os direitos das mulheres. Ele foi escrito quando Luísa trabalhava em uma confeitaria madrilenha, a Viena Capellanes. O romance inicia com os obstáculos que a protagonista Matilde enfrenta para conseguir trabalho. Carnês expõe a realidade e os problemas que a classe trabalhadora enfrentava. Critica o casamento, a tradição, a religião e a hipocrisia social em relação a temas como prostituição e a prática do aborto. A personagem principal nos mostra que a educação é necessária para alcançarmos as mudanças sociais, porque existem mulheres que se tornam independentes e vivem do seu próprio esforço, sem a necessidade de aguentar esses homens. Carnês constrói uma personalidade baseada em sua experiência e assim se aproxima do romance autobiográfico. A escritora descreve a vida real, a vida superficial de uma casa de chá. Revela uma sociedade que se encontra dividida em 2 partes: os que utilizam o elevador ou a escada principal e os outros que utilizam a escada de serviço. Desse modo, ela expõe problemas coletivos que afetam a sociedade como um todo. O romance carnesiano mostra a realidade social nele refletida. Para Carnês, a personagem interessa como um fenômeno da realidade dotada de traços sociais e individuais, com um ponto de vista específico sobre o mundo e sobre si mesma. O romance resulta de um processo histórico concreto gerado pela mudança social da posição feminina. Seu compromisso feminista é mais forte que o político. A jovem escritora madrilenha publicou 3 romances antes da Guerra Civil Espanhola e muitos contos em jornais de Madrid. Partiu para o exílio minutos antes das tropas franquistas invadirem Barcelona. Cruzou a fronteira francesa pela Catalunha em 1939, levando consigo apenas uma clutch com seus contos originais. Ela dizia: desde a sua saída da Espanha, 3 dias antes, tinha atravessado toda uma vida de angústia, de dor física e de desespero. Mais tarde, se sentiu afundada em uma branda indiferença, na qual lhe advertia como seu corpo e sua consciência se dividiam, recorrendo ao duro caminho dos fugitivos, embora independentes um do outro. Quase se considerava feliz ao poder deslizar, sem escrúpulos nem pudores, por caminhos estreitos e desconhecidos, em que apenas o impulso animal de respirar sustentava os perseguidos. Onde está a paz? Quando acabará na terra a luta do homem contra o homem? A obra de Carnês apresenta muitos elementos de investigação social e feminista, abordando contradições de modernidade e as opressões enfrentadas pelas mulheres. O gênero se manifesta em sua escrita como elemento estruturante da narrativa e da construção das personagens.
Suas narrativas retratam a vida de mulheres da classe trabalhadora na Espanha da época, abordando temas como a exploração no trabalho, a limitação de oportunidades, a violência doméstica, a prostituição, o aborto e a busca por autonomia. A obra analisa e interpreta as interações entre estruturas sociais, relações de poder e subjetividades individuais. Devido ao crescente movimento de recuperação de mulheres que escrevem nesse período e foram condenadas ao exílio e ao esquecimento, as obras de Luísa nos fornecem um exemplo de como o romance social operava naquele período, especialmente no que concerne à condição feminina na Espanha no início do século XX. Ele se intensifica no contexto do franquismo. Parte da premissa da intrínseca relação entre literatura e sociedade. O estudo proposto analisa os romances de Carnés e não apenas retrata as vidas e as lutas das mulheres trabalhadoras, mas que também funcionam como um testemunho e uma forma de resistência diante do silenciamento imposto pelo regime. Esse estudo também busca compreender como os documentos, incluindo o contato com testemunhas e a imersão em determinados contextos sociais, incidiram na concepção das obras de Carnés, examinando as condições de produção da literatura. Durante o franquismo, diversas questões sociais permaneceram submersas, emergindo lentamente conforme as condições políticas permitiam. Para compreender a complexidade desse período e dessa escrita, é crucial entender as transformações que ocorrem quando se aborda o passado, a memória e o testemunho. Romancistas coetâneos a Carnés, buscando documentação e informação junto a essas testemunhas, adotaram esses procedimentos como parte da escrita, e Carnés se insere neste contexto de busca documental. São as memórias, as anotações ao pé de uma página que ajudaram os escritores e escritoras na luta contra o esquecimento. Esse artigo também é parte de um estudo biográfico que eu iniciei na minha tese doutoral e que sigo até hoje com o projeto República das Mulheres, um projeto pedagógico que apresenta a literatura feminina nas escolas e resgata escritoras esquecidas do Brasil e da Espanha. Em conclusão, espero que este estudo seja mais um a somar esforços junto aos pares, no sentido de fomentar a escrita e a pesquisa de histórias de mulheres que foram esquecidas no tempo, que apresentam personalidades fortes e determinadas, que lutaram por nossos direitos mais básicos, enfrentando e denunciando a realidade, transformando-as em modelos representativos da luta feminista e antifascista. Em seus romances, Luísa enfatiza o papel da mulher, a defesa da paz e a luta por integração social e racial, além da denúncia da ditadura franquista e do povo espanhol exilado e privado de liberdade. A obra de Carnés, portanto, configura-se como uma profunda investigação social e feminista, desvendando as contradições da modernidade e as multifacetadas opressões enfrentadas pelas mulheres. O gênero se manifesta em sua escrita não apenas como um tema, mas como um paradigma e chave de criação, permeando a estrutura narrativa e a construção das personagens. O exílio não silenciou Luísa Carnés. Diante da perda da sua pátria e do projeto republicano, ela continuou sua luta em defesa da democracia e fez da palavra a sua principal arma contra o fascismo. Gostaria de agradecer à professora Ilis Rabelo Câmara pelo convite para a publicação, pelas correções e pelo incentivo contínuo. Também deixo meu agradecimento ao Grupo Filhas de Avalon, que é um grupo de pesquisa que contribui para as boas práticas acadêmicas e para que a literatura feminina seja cada vez mais valorizada. Gostaria de encerrar com uma frase de Luísa Carnés, que diz: "Antes acreditávamos que a mulher só servia para costurar meias para o marido e para rezar. Hoje sabemos que as mulheres valem mais que para remendar roupa velha, para o sexo e para carregar a culpa. A mulher vale tanto quanto o homem para a vida política e social. Agora, diante da mulher, se abre um novo caminho,
mais amplo e nobre. Esse caminho, novo que digo, considerando a fome e o caos atual, é a luta consciente pela emancipação proletária mundial. Luísa Carnês, 1934.